Jeremias capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. A maneira como os reis de Israel existiram, como se comportaram, viveram, se moveram e agiram em seu viver diário, pintam um quadro completo de como o povo eleito de Deus poderia participar da boa terra prometida e dada por Deus e poderia usufruir de todos os seus benefícios para que se tornasse o reino de Deus na terra usurpada por Satanás, seu inimigo, como a porção que Deus nos atribuiu e desfrutar todos os benefícios em Cristo que Deus nos designou para que nós, o povo escolhido e redimido por Deus, nos tornássemos o reino de Deus na terra usurpada pelo maligno. Ao todo, houve 41 reis na história de Israel. Os primeiros 3, Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre todo o povo de Israel. Dos outros 38 reis, apenas 8 foram relativamente bons. Porém, de fato, ainda eram egoístas e buscavam a sua própria glória, considerando, de certa maneira, que o reino de Deus entre eles pertencia às suas monarquias, não conhecendo Deus segundo a maneira ordenada por Deus. A raiz do mal dos reis malignos, assim como do mal do povo de Israel, foi que abandonaram o próprio Deus como uma fonte de águas vivas e se voltaram aos ídolos pagãos como cisternas rotas que não retêm água. Esses dois males os afundaram nas águas de morte da idolatria, da entrega à concupiscência e da injustiça em derramar sangue inocente. Terrível. Esses males ofenderam Deus a tal ponto que ele não desviou sua ira deles, mas os entregou primeiro nas mãos dos assírios, que destruíram e queimaram o templo santo e a cidade santa. Assolaram a terra santa durante 70 anos e, em vez de permanecerem como cidadãos do reino de Deus na terra santa, se tornaram cativos numa terra pagã. O resultado trágico de tal história lamentável dos reis entre o povo eleito e santificado de Deus deve ser uma séria advertência para nós, o povo eleito de Deus na era do Novo Testamento. Ser apenas alguém segundo o coração de Deus, como Davi, e ser apenas parcialmente correto e bom aos olhos de Deus, como alguns cristãos honestos, não nos qualificam a participar plenamente de Cristo e nem a desfrutar de todos os benefícios nele. Exige-se que nós, vencedores do Novo Testamento, sejamos conformados à morte de Cristo pelo poder da sua ressurreição, para que morramos para nós mesmos, para o nosso homem natural e vivamos para Deus em ressurreição. Nessas passagens bíblicas nós vemos claramente o povo de Israel abandonando o seu Deus em busca de ídolos, substitutos de Deus. Isso entristeceu muito o coração de Deus e com isso Deus não desviou a sua ira do povo de Israel. Entre os 41 reis da história de Israel, apenas 8 reis tiveram um viver relativamente bom. Então, os reis designados por Deus, que era para ser bênção para o povo de Israel, reinando por Deus, representando a vontade de Deus como reis estabelecidos por Deus, ungido por Deus, eles agiram de maneira contrária a isso. Estabeleceram o seu próprio reinado, com a sua própria ambição, buscando os seus próprios interesses. E com isso ajudou terrivelmente a corromper Israel. Aqueles homens jamais poderiam achar que aquilo era um reino de homens, era um governo democrático do Brasil ou de qualquer outro país. Não, Israel era o reino de Deus vindo para a terra. Israel era o sacerdote real de Deus naquela época. Então o povo de Israel
eram eleitos de Deus, separados por Deus, conduzidos por Deus para uma terra abundante, uma terra de desfrute, uma terra rica, que representava o próprio Cristo como nosso desfrute hoje. A nação de Israel era uma nação diferente dos outros povos estrangeiros, pagãos, que serviam seus próprios deuses, seus próprios reis, e os seus reis, por sua vez, usavam o povo para estabelecer a própria autoridade deles. Quando se trata do povo de Deus, só há uma autoridade, só há um rei todo soberano, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo. Então, da mesma forma que Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento, hoje nós, os filhos de Deus, a igreja, que é o corpo de Cristo, que precisa estar ligado a Ele organicamente, pois Ele é o cabeça. A vida desse corpo é a vida de Cristo. A igreja, sem o fruir da vida de Cristo, a igreja ela fica morta. Da mesma forma, o corpo humano, se ele perder boa parte do seu sangue, ele morre. O sangue do corpo humano é a vida do corpo. E ele precisa circular livremente em todo o corpo. Nós estamos aqui apenas como um escravo de Cristo, um instrumento para Deus usar, jamais para estabelecer a nossa própria autoridade, pois na igreja precisa ter o encabeçamento de Cristo. Isso é muito claro em toda a Bíblia Sagrada, especialmente no livro também de Efésios. Hoje também, infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis em relação à igreja. Eu não estou falando dos irmãos amados, eu não estou falando de irmãos e irmãs, filhos de Deus. Eu estou falando da Constituição. Esse sistema também, ele está obstruindo. E essa vida, esse fluir, é que torna a igreja saudável, forte, alegre, um testemunho que faz frente diante desse mundo usurpado, dessa terra usurpada por Satanás. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha quebrar, destruir todo o sistema corrupto que está no nosso coração, que está ao nosso exterior. Que a palavra de Deus, o verdadeiro fluir de Deus, possa ser restaurado na vida de muitos irmãos e irmãs. Nós precisamos admitir que ainda carecemos muito de desfrutar de Cristo como a nossa terra hoje, nossa verdadeira Canaã espiritual. Esse suprimento é que nos dá a capacidade de viver a vida santa que agrada a Deus, de sermos fiéis a Deus, sermos transformados em vida e nos leva a ser vencedores. Que Deus ache em nós liberdade para fluir, um representante de Deus nessa terra. Que Deus venha restaurar nossas vidas. Senhor Jesus, nos libertar de todo engano do inimigo de Deus, de toda vaidades e fantasias, coisas que não é verdadeiramente Cristo. Não pensa, amados irmãos, que não é possível sermos enganados. É muito possível. A vida espiritual é melindrosa. Por isso que Jesus fala, nós precisamos estar orando, vigiando, se alimentando dele. Ele mesmo disse que as minhas palavras são alimento, é espírito e vida. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o próprio Senhor Jesus falou que no fim dos tempos haveria muito engano. O engano se multiplicaria para vivermos a vida mais conectada com Deus, mais pura, mais encabeçada por Cristo, trazendo o reino de Deus para essa terra. Deus governando por meio da sua igreja e ganhando território nessa terra, expulsando o seu inimigo. Mas Deus tem nos revelado a sua palavra. Deus tem nos dado a sua visão. Então que nós possamos ser aqueles que vão reagir positivamente ao chamado de Deus. Deixar Ele estar nos levando a um desfrute dessa terra que é Cristo mais abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui. A paz do Senhor Jesus e que você possa ter um bom desfrute de Cristo, da verdadeira terra de Canaã que está dentro do seu interior. Você possa desfrutar abundantemente. Amém.